Bem, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas, né, de eletrônica de potência. Na última aula nós vimos os retificadores monofásicos não controlados, né, e agora a gente vai estar vendo os retificadores monofásicos controlados, ok? Então, como a gente já ouviu falar, né, nos retificadores, na aula anterior, nós vimos que os retificadores são aqueles circuitos que transformam o sinal CA em um sinal CC, né? Então, eles podem ser tanto controlados como não controlados. Os primeiros que a gente viu na última aula foram os que são os não controlados, né, o que utiliza os diodos semicondutores de potência como os elementos retificadores. Então, não há, então, portanto, controle de ângulo de disparo, né? Então, por isso que a gente falar que o diodo ele é um dispositivo não controlado. Já os dispositivos controlados, que é o que a gente vai ver agora que vai ser usado para esses tipos de retificadores, são aqueles que ele possuem, né, um controle através de um ângulo de disparo. Então, os retificadores controlados, eles vão ter como elementos retificadores, geralmente os SCRs, possibilitando o controle do ângulo de disparo e, consequentemente, o controle de potência entregue à carga. Então, ele vai controlar, né? Esse tipo de dispositivo, ele é capaz de controlar a potência que vai ser entregue à carga no final. Então, por isso que ele tem essas vantagens em relação ao não controlado. Ok? E também vale ressaltar que a tensão de saída CC é variável através do controle de fase, ou seja, através do período de condução, né? Então, a tensão da saída vai ser controlada por o período de condução. Então, quando o SCR vai estar em condução, é que ele vai dizer qual vai ser a tensão da saída. Nós chegamos a ver o retificador controlado de silício, né, o SR, foi o último dispositivo que a gente estudou em sala de aula. E aí nós vimos que ele faz parte da família dos tiristores, né? Nós estudamos sobre os tiristores e vimos que existiam dois tipos principais. O principal mais utilizado, nós vimos que é o SCR, certo? Então, gente, os tiristores, eles são uma família de componentes que possuem em comum uma característica de disparo. Nós vamos ver isso aí mais na frente, o que é que significa esse disparo aí. Então, veja pelo desenho aí, só para a gente relembrar. O SCR ele é um dispositivo de 3 terminais, assim como o transistor. Ele tem 3 camadas, né? Tem três terminais, que um é conhecido como um anodo. Então, vejam aí nessa figura onde tem o símbolo, nós temos a simbologia do SCR. E nós temos aí os 3 terminais dele, que um é chamado do anodo, né, simbolizado pela letra A, o cátodo pela letra, no caso aqui o C, o K, no caso aqui ele está botando C, e temos o gate, né, o gatilho, que é esse aí, o Gzinho aqui. O aspecto físico que a gente tem dele é essa característica aqui, né, ele tem uma certa aparência com o transistor, mas o nome aqui que já diferencia o transistor dele. E também, fazendo uma analogia com os transistores, a gente pode dizer que o SR tem essa característica aqui, né? Onde a gente faz uma junção de 2 transistores, dessa forma que eu tenho aqui, a gente constrói um SCR. Ok? Mais na frente a gente vai revisar um pouquinho como é o funcionamento do SCR, para entender mais na frente como é que acontece as retificações dos sinais. Então, sobre o funcionamento do SCR, ele tem um funcionamento assim, um pouco parecido com o diodo, né? Nessa questão porque para ele estar em condução, ele precisa estar polarizado positivamente ou diretamente. O que significa isso? Quer dizer que o anodo dele tem que estar ligado à parte positiva da fonte e o negativo, o cátodo ligado à parte negativa da fonte. A mesma coisa do diodo. No entanto, ele também precisa ser aplicado um pulso de corrente no seu gate, ou no gatilho também, como a gente costuma chamar.
Então, se não tiver esse gatilho aí no gate, né, esse pulso de corrente no gate, ele não vai entrar em condução. E também, uma vez que ele está em condução, eu posso retirar o pulso, né, e ele vai continuar conduzindo corrente. Então, ele está polarizado positivamente e você aplicou um pulso de corrente em seu gate, ele vai estar conduzindo. A partir do momento que ele passa a conduzir, você já pode retirar o pulso de corrente e ele vai continuar conduzindo normalmente, certo? Para que ele pare de conduzir, o que é que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que diminuir, ele vai entrar em corte quando a corrente que passa por ele for menor que sua corrente de manutenção. E o que seria essa corrente de manutenção? É uma corrente que esse valor de corrente de manutenção, gente, esse tem nos datasheets do SCR. Então, se a corrente que estiver passando por ele baixar, né, a gente reduzir essa corrente que estiver passando sobre ele e chegar no for menor que a sua corrente de manutenção, a gente diz que o SCR ele para de conduzir, ou seja, ele entra em corte. Nessas imagens que eu trago aqui para vocês, a gente tem duas situações. No caso da primeira, vocês podem observar que o SCR ele está polarizado reversamente, ou seja, veja que o anodo ele está ligado aí, né, através tem uma lâmpadazinha no meio, mas o anodo ele está ligado com a parte negativa da fonte, certo? Então, enquanto o cátodo está ligado na parte positiva. Então, na primeira figura a gente está vendo essa situação. Então, logo o SCR está ligado, polarizado reversamente. Então, ele não vai estar funcionando, ok? E mesmo que a gente mude a polaridade da fonte, ele não vai continuar não funcionando. Por quê? Porque não tenho nenhuma corrente entrando no gate, né? Não tenho nenhum pulso aqui no gate, então lembre-se que para ele entrar em condução ele também tem que ter esse pulso aí, ok? Já na segunda figura, o que a gente tem aí? Na segunda figura a gente observa que agora o SCR está polarizado positivamente, né? E nós vamos ter agora uma chave, se vocês observarem aqui tem uma chavezinha, o CH, ele é que vai determinar, né? Quando é que o SCR vai estar funcionando ou não. A partir do momento que eu fecho essa chave, vai ter uma corrente passando aqui por ele, entrando pelo gate, e aí sim ele passa a conduzir. Ok? Então o funcionamento do SCR é basicamente isso. Ele tem que estar polarizado positivamente, e além disso ele precisa de um pulso de corrente no seu gate. Sobre as aplicações dos retificadores monofásicos controlados, né, existem inúmeros, mas assim, eu trouxe alguns aqui, né, como os principais, mais que a gente vê esse tipo de aplicação, e que vocês também poderiam estar fazendo uma pesquisa aí, né, analisando essas aplicações aí para ver a aplicação desse tipo de retificador. Né, quem são esses retificadores controlados? Podem ser aplicados em quê? Em controle de velocidade para motores CC, né, em carregadores de bateria, e também transmissão em corrente contínua em alta tensão, né? Então, vocês aí ficam para estudar um pouco sobre isso, quem tiver interesse, e analisar esses circuitos para estar analisando o funcionamento, a aplicação desses tipos de retificadores nesse tipo de circuito. Então, gente, vejamos que a estrutura básica dos retificadores controlados, que é esse que a gente está estudando agora, ele consiste na mesma metodologia que a gente viu anteriormente com os diodos. Não, porém, agora com essa estrutura, somente os semiciclos positivos da fonte de alimentação serão aplicados na carga quando os SCRs forem disparados. Então, a gente vê que já os ciclos negativos, né, como a gente estudou anteriormente, ele não vai funcionar o SCR, então nós não vamos ter esse semiciclo aplicado na carga que a gente deseja. Então, a diferença agora é que a gente tem um circuito de controle nos gatilhos do SCRs, e eles são mais requisitados um controle entre 0 graus e 180. Eu vou explicar a vocês o que significa isso. Então, vejam aqui pela essa imagem, o primeiro retificador controlado que nós temos aqui como exemplo é o retificador de meia onda com carga resistiva, né? Então, vejam que a gente tem uma fonte alternada. O sinal dessa fonte está simbolizado pelo primeiro gráfico acima, né? Então, vimos que é um sinal senoidal.
E aí nós estamos vendo na composição agora, em vez de um diodo, nós temos um tiristor, né, que é o SR, e uma carga. Então a gente vai analisar qual vai ser a tensão sobre essa carga, né, que aí vai ser o sinal que vai ser retificado, que é esse segundo gráfico em azul, ok? Então vejam que nós temos aí, né, uma diferença em relação ao diodo, que o diodo ele não tinha controle, ele, a partir do momento que ele era polarizado positivamente, ele já começava a conduzir. Já que a questão do SR, ele vai ter um ângulo de disparo, ou de retardo, que a gente chama desse alfazinho aqui. Então ele não é a partir do momento que a tensão está sobre ele que ele começa a conduzir. Então vejam que a gente vai ter um retardo. Então o gráfico aqui foi retificado, igualmente lá como o diodo, mas ele tem uma diferençazinha aqui, né, que foi a questão do ângulo de disparo aqui, certo? Então a retificação desse sinal fica dessa forma aqui. Mesma coisa lá, então no ciclo positivo nós temos a parte positiva na carga, apenas a diferença agora é que a gente tem um certo atraso no sinal. Na parte positiva vemos que ele não conduz, né? Então como o semiciclo negativo aqui, o diodo, o SR, ele não vai estar conduzindo, então também não vai ter tensão sobre a carga. E novamente, quando ele passar para o ciclo positivo novamente, nós vamos ter esse atrasozinho de novamente, por causa do disparo, porque além de estar polarizado positivamente, ele tem que ser disparado. E aí nós vamos ter mais uma vez essa tensão também sobre a carga. Então a diferença de lá é somente essa questão do disparo, né? Então, se ele for disparado com um ângulo de algum grau aí, diferente de zero, ele vai ter esse retardo aí e fica a imagem dessa forma. Nessa imagem aqui a gente consegue ver com mais assim, precisão, né, o que é que está acontecendo quando esse retificador está funcionando, né? Então veja novamente, então aqui eu tenho um semiciclo positivo, então da fonte, né, e aqui embaixo ele tem um certo atraso, que aí ele disse que o disparo aqui do SR foi em 2 graus, então aquele alfa igual a 2, então ele atrasou um pouquinho, mas a partir desse momento ele começa a conduzir, né? Quando o bloqueio do SR, que é a parte negativa do sinal senoidal, ele está bloqueado, né? Veja aqui embaixo nesse gráfico, então no primeiro momento ele conduz, no segundo ele está bloqueado, no terceiro, onde novamente o semiciclo positivo ele começa a conduzir novamente com certo atraso, e na parte negativa novamente o bloqueio do SR. Então é esse sinal que eu vou ter retificado quando eu uso um retificador monofásico controlado, no caso de meia onda. O nome meia onda é porque a gente está vendo aqui que a gente já tem metade do sinal senoidal agora, né? Como onda resultante. Da mesma forma que então que a gente tinha lá um retificador não controlado de onda completa, nós vamos ter aqui também, né? Então a mesma configuração que a gente teve lá, né, para um retificador de onda completa, a gente vai ter aqui também, né? A diferença é que agora nós vamos ter os SCRs como os dispositivos na sua composição. Então veja que o funcionamento vai ser basicamente o mesmo, né? Quando eu tiver no semiciclo positivo do sinal da fonte, quem vai estar conduzindo vai ser o SR de cima, nesse caso aí, e aí ele também, além de ter esse sinal positivo, tá polarizado positivo, ele vai ter que ter um gatilho, então também tem um certo atrasozinho. Então veja no segundo gráfico, né, que ele está conduzindo aí na parte positiva, ele conduz. Aí quando é na parte negativa, aí o SR que vai estar conduzindo agora vai ser o de baixo, né, o de cima entra em corte, o de baixo agora passa a conduzir. Então eu tenho uma tensão agora também, a mesma tensão, agora só que no ciclo positivo também sobre essa carga. E quando tiver novamente para o positivo, volta o de cima a funcionar. Então fica revezando, né? Quando a gente está com o semiciclo positivo da fonte, quem funciona é o de cima, o SR de cima. E quando a gente tem o semiciclo negativo, quem vai estar conduzindo vai ser o SR, o de baixo, né? O SR2. Então a mesma coisa que a gente tinha no não controlado. Apenas o que muda agora é que nós vamos ter agora esse atrasozinho aí devido ao disparo que é preciso dar no SCR,
Então, sem esse disparo, ele não iria conduzir, né? Ele ia estar em corte eternamente. Então, a diferença básica de um para o outro é basicamente isso, ok? Então, a gente volta a falar por que onda completa. Porque agora a gente vai ter o sinal retificado, né? Com a onda totalmente, não só a metade do sinal, como tem aqui uma onda completa, como podemos observar aqui no. Bem, gente, então uma coisa interessante quando a gente adiciona uma carga indutiva, né, na carga final que a gente deseja analisar o sinal retificado. Vejam por essa figura desse circuito que, além da resistência, que é a carga, eu coloquei aí também um indutor, né, junto com ele. A questão do indutor aí, gente, vai melhorar ainda mais a retificação do final aí, principalmente a questão da corrente. A corrente vocês estão vendo aí no terceiro gráfico, no terceiro gráficozinho em vermelho, que a corrente vai estar quase que constante, né? A função do indutor aí é a questão de não deixar a corrente variar bruscamente, né? Que é uma das funções do indutor, ele não permite que a corrente mude, varie tão bruscamente no circuito. Então veja que quando a gente coloca uma carga indutiva num circuito desse tipo, a gente consegue retificar melhor o sinal, principalmente o sinal da corrente aí, que vejam que ela está ainda de forma ondulada, mas ela quase que é um sinal constante, né? Precisa ainda ser melhorada, então se você aumentar ainda mais essa carga indutiva, esse sinal ele tende a ainda mais ficar mais constante. Então eu trouxe aqui só para vocês analisarem que a gente pode estar adicionando um indutor junto à carga para melhorar a questão da retificação. E para finalizar, né, vamos ver agora também o retificador controlado de onda completa, agora só que em ponte. Assim como a gente viu aquele lá do retificador não controlado em ponte com os diodos, nós vamos ter também aqui com os transistores, né, com os ECRs. Então veja que é a mesma configuração, né, então, nós temos 4 ECRs aí funcionando, ok? Então 2 vão estar funcionando quando a gente tiver o semiciclo positivo da fonte, e aí quando eu tiver a parte, né, o semiciclo negativo, 2 deles deixam de funcionar e os outros 2 passam a funcionar, certo? Então o sinal que a gente tem também é muito parecido com o anterior. Vejam que no semiciclo positivo da fonte nós vamos ter também a mesma tensão sobre a carga, apenas observando a questão do atraso, né? Ele vai ter um certo atraso devido ao disparo o ângulo de disparo dos SRs. E eles têm a mesma estrutura aí, né? A gente observa o gráfico azul, os 2 primeiros, né? O de cima é o sinal da fonte e logo abaixo a gente tem o sinal que vai estar sobre a carga. A gente diz que é o sinal que foi retificado. E vejam que ele é do tipo de onda completa, né? Então ele tem os 3 ciclos aqui durante todo o período desse sinal senoidal. E mais uma vez, quando a gente coloca uma carga indutiva, né, nesse tipo de retificador, vejam que o sinal, como eu falei anteriormente na questão do outro tipo de retificador anterior, né, lembra que eu falei, gente, se a gente colocar um indutor aqui junto com a carga, com a resistência, vai melhorar o sinal retificado. Então, da mesma forma que a gente tinha lá, nesse tipo de retificador também aqui, como em ponte, nós também vamos ter um sinal bem melhorado do valor que a gente quer retificar. Então, observem que o gráfico azul aqui é a mesma coisa, né? O do anterior não muda. Agora, quanto à corrente, observem que a corrente aqui, né, o gráfico da corrente, o primeiro aqui em vermelho, vemos agora que a corrente ele melhorou bastante a questão da ondulação, né? Ele já está quase um valor constante. Então, veja que a gente está tendo um valor de corrente bem esperado, né? Que é o que a gente quer. O que a gente viu que o retificador ele serve para transformar um sinal alternado em contínuo. Então a gente tem aqui como na saída uma corrente quase que contínua, né? Então por isso que quanto maior for esse valor da impedância, quanto maior o indutor que a gente colocar aqui na carga, melhor ainda vai ser o meu sinal retificado no final, ok? Então é isso.
Então, gente, a gente chega mais no final de uma aula, né? Veja que eu trouxe para vocês somente a parte de apresentar a vocês como é que é a configuração dos circuitos retificadores, certo? Que a gente pode estar montando em laboratórios, certo? No laboratório, tentando fazer esses retificadores, montar eles lá e analisar os sinais de saída. Então, assim, quando a gente voltar, certo? A gente vai estar preparando esses circuitos aí. Então, a nossa aula, como essa disciplina é mais prática, né? Seria mais prática. Então, eu trouxe apenas só mesmo para vocês observarem como é esses circuitos, né? E tentar entender um pouco como é a questão dos seus funcionamentos. Então, na próxima aula a gente vai ver, continuar vendo, né, alguns outros tipos de retificadores. Só que agora a gente vai terminar a parte também de ver a parte de, além de monofásicos, também a gente tem os trifásicos. Então, nós vamos estar vendo também os retificadores trifásicos, ok? Então, até a próxima aula.